já que é momento também de tomar atitudes, que tal ter mais informação a respeito, né? Por exemplo, o que adaptar ou criar no seu hotel para atender à mudança de comportamento dos hóspedes. Vamos conhecer o resultado da pesquisa especial feita pela MAPI para o encontro Panotéis. Por favor, venham ao palco Trícia Neves e Carolina de Raro, diretoras da MAPI Pesquisas. E a MAPI é uma empresa de consultoria especializada no segmento de hospitalidade. O nosso para cá. Muito bem. O nosso foco é buscar soluções para os nossos clientes em todo o ciclo de produtos da hotelaria. E para isso, a gente foi buscar conhecimento em tendências e em comportamento desses hóspedes para embasar os produtos e serviços que nós oferecemos aos nossos clientes e aos produtos e serviços que os nossos clientes oferecem aos seus clientes. Para isso, a gente trouxe uma introdução que traz o contexto onde vivem esses hóspedes e onde vivem esses clientes, para que a gente possa começar a falar do resultado da pesquisa que nós preparamos. Nesse mundo globalizado, onde a gente não controla mais a imagem da nossa marca, como nós falamos aqui mais cedo sobre a reputação, e a reputação está muito na mão do cliente, o que nos resta é controlar a experiência desse cliente nos nossos empreendimentos. E para isso a MAPI foi buscar entender esse cliente e pesquisou mais de 1.100 hóspedes em todos os estados brasileiros para entender o comportamento, os desejos e as necessidades desses hóspedes. A pesquisa foi feita em 2 etapas, então nós trouxemos hoje para vocês o resultado da etapa de negócios e o resultado da etapa de lazer vai sair até o final do ano. Nesse contexto globalizado, onde a gente não controla mais a reputação, onde a competitividade está cada vez mais acirrada, onde a reputação está na mão deste cliente, a gente trouxe o Carlos para contar para vocês o que ele espera desses empreendimentos hoteleiros. E o Carlos representa a maioria dos respondentes da pesquisa. O Carlos tem 41 anos, é casado, tem 2 filhos, pós-graduado em gestão e executivo de uma multinacional. O Carlos pertence à geração Y e ele valoriza bastante a hierarquia. Ele deu bastante... desculpa, a gente está tão acostumado a falar de geração Y. A Carol me corrigiu, o Carlos pertence à geração X, ele tem 41 anos. Desculpa, muito bem. O Carlos pertence à geração X, então ele dá bastante valor à hierarquia, à carreira, ele sempre colocou a carreira em primeiro lugar. E o Carlos possui vários gadgets, ele tem smartphone, ele tem notebook, ele tem tablet. Então, o Carlos está constantemente conectado. Ele passa o dia inteiro em algum desses aparelhos, garantindo que ele está tendo informação, seja pessoal ou profissional.
O dia todo ele recebe, é bombardeado de informações, como a gente viu aqui antes, né, direcionadas para ele, direcionadas para o perfil dele, que estão querendo chamar a atenção desse cliente. O Carlos é um cidadão global, ele tem muita oportunidade de viajar pelo mundo pela própria função profissional dele. Ele conhece mais de 5 países, ele viaja mais de 10 vezes por ano a trabalho, então ele tem referência desses hotéis do segmento business, ele sabe o que ele está dizendo. Ele fica em média de 2 a 3 dias, viaja de avião e fica em hotéis confortáveis. Para traduzir o conceito para o respondente, que é o hóspede, não necessariamente é o hoteleiro, a gente traduziu as categorias hoteleiras e o confortável é entre 3 e 4 estrelas. Então, esse é o hotel mais utilizado pelos respondentes da pesquisa de negócios. E o Carlos é o seu cliente. É o cliente do hotel corporativo no Brasil. Então, a gente começa agora, em primeira mão, a apresentar os principais resultados dessa pesquisa. Ela tem uma série de desdobramentos e a gente reuniu aqui as informações mais relevantes. Então, primeiro a gente vai conversar sobre como o Carlos, né, representando essa maioria dos respondentes, se comporta nas suas viagens de negócio e, em primeiro momento, como é que ele escolhe esses hotéis. Então, como é que funciona a escolha para o Carlos? Então, a gente identificou qual é o ranking dos itens mais importantes para a escolha. Então, vejam que, em primeiro lugar, são experiências anteriores positivas. Então, como a Trícia comentou, a gente precisa garantir a nossa qualidade de entrega, precisa garantir a nossa qualidade de operação, porque é isso que gera o retorno do cliente. Ele escolhe um hotel primeiro pelas suas próprias referências positivas. Então, será que a gente está dando a devida atenção para isso? A gente está investindo no treinamento necessário para que a nossa equipe tenha esse preparo de oferecer experiências positivas, marcantes. Em segundo lugar, localização. E aí, localização, a gente não tem muito o que fazer tradicionalmente, mas a gente tem como buscar soluções alternativas. E a localização é importante, é valorizada em 2 aspectos. Então, o seu hotel tem que estar próximo de onde o Carlos trabalha, ou ele tem que estar próximo de onde o Carlos vai usufruir de entretenimento noturno. Então, restaurantes, bares, um shopping. Então, são essas 2 alternativas. Se o seu empreendimento não está nem próximo do trabalho e nem próximo dessa zona de maior movimento, tem que pensar em alternativas para minimizar esse impacto de localização que é relevante. Então, um transfer gratuito, enfim, tem que buscar soluções alternativas para que, porque o item localização é realmente muito relevante na escolha do hotel. Depois disso, a gente identificou como terceiro item mais importante a segurança. Então, no nosso contexto nacional e das grandes cidades, a gente sabe que a gente tem ambientes muito inseguros e que o hóspede valoriza muito essa questão de segurança física, mas também não só segurança física, cada vez mais segurança de dados. Então, o cliente, ele chega com os gadgets dele, vocês viram que o Carlos tem os 3 e carrega os 3 sempre, ele quer ter garantia de que ao acessar a rede de trabalho dele, ao acessar os documentos dele, ele tenha essa segurança de dados e que a privacidade dele está protegida. Então, aqui a gente está falando de segurança física, mas também está falando de segurança online, de segurança de dados. Depois a gente tem, em quarto lugar, a qualidade do serviço. Então, a qualidade do serviço, a maneira como esse serviço é prestado, a eficácia, a eficiência dessa equipe fazem toda a diferença na percepção do Carlos. Depois, a gente tem a comodidade, a estrutura oferecida, as indicações positivas de amigos e a boa reputação online. Então, vejam que a gente elencou aqui os itens mais relevantes e que para mais de 50% dos Carlos de todo o Brasil, quando viajam a negócios, identificam qual é a reputação online desse hotel. Então, vem muito de encontro ao que foi falado aqui de TripAdvisor, Facebook, o boca a boca, enfim, a indicação de amigos é muito relevante. Então, a gente tem que entender que, às vezes, para direcionar
uma verba de marketing para o marketing tradicional, para a publicidade um pouco mais tradicional, não faz tanto sentido, porque a gente vê que a maior parte das escolhas é feita por indicação de amigos e pela reputação online. Então, é isso que a gente tem que monitorar e cuidar. Como é que é feita a reserva? E aqui tem uma informação muito interessante. Então, nós perguntamos para esses Carlos, ao viajar a negócios, como é que eles fazem a reserva. Então, a maior parte, mas 26%, ainda utiliza a agência de viagens da empresa. Mas um dado que para a gente é muito interessante é que, em segundo lugar, está o site do hotel. Né? Então, a gente entende que no universo corporativo ainda tem uma predominância bastante grande de operadoras e agências, mas o site do hotel vai ganhando cada vez mais relevância. Em terceiro lugar, a secretária ou assistente. Então, o que é importante destacar também é que a gente não sabe como a secretária, aqui nesta pesquisa, nesse dado, a gente não sabe como essa secretária ou assistente faz a reserva. Né? Então, ela pode usar uma agência, ela pode usar o próprio site, enfim. Mas o que vocês podem ver é que o canal para fazer essa reserva está cada vez mais diversificado. Né? E a gente está diversificando isso, diminuindo a intermediação dessa reserva e valorizando cada vez mais o site do próprio hotel. Né? Então, será que o teu site está contando experiência? Né? Será que ele está dizendo realmente os benefícios que ele oferece, ou você está contando que você tem 132 apartamentos de 32 metros quadrados, com TV LCD, frigobar, cofre? Né? Isso não vende, isso não representa nada. E sobre a autonomia da escolha, aqui também tem um dado bem interessante. 36% dos respondentes disseram que eles podem escolher o hotel de acordo com um determinado orçamento. E 28% disseram que têm autonomia para escolher o hotel. Isso significa o quê? Na maioria das vezes, no segmento corporativo, a gente faz ações B2B, né? A gente faz ações do hotel para as empresas, para as agências, para as operadoras. Mas no final do dia, quem está escolhendo o hotel é o cliente, é o consumidor, é ele que está escolhendo dentro de um budget ou dentro de uma autonomia total, esse hotel. Então, como é que a gente está se comunicando com esse consumidor final? Como é que a gente está chegando nele? Como é que a gente está influenciando ele nessa escolha? Então, aqui a gente tem uma mudança no nosso paradigma de vendas. Né? Como é que a gente vai começar a trabalhar com o consumidor final? Porque é ele que está escolhendo. Né? É ele que faz essa escolha no dia a dia. A gente falou um pouco pela manhã sobre a relação com as incorporadoras. E aqui nós trouxemos os itens mais importantes para a estrutura física. E que eles são importantes desde a concepção do empreendimento. Eles são importantes desde o briefing que você vai dar para a incorporadora que vai construir o empreendimento que você vai administrar. E aí depois levados em consideração para todas as obras e reformas. Mas em primeiro e segundo, muito próximos, vem a qualidade da cama e a qualidade de disponibilidade de Wi-Fi nos apartamentos. Então, vejam que o Wi-Fi virou tão commodity, tão default, quanto a cama de um hotel. Né? É tão importante para o hóspede quanto a cama. Em terceiro lugar, a qualidade da ducha. Então, o básico tem que ser bem feito. Não adianta a gente colocar o mordomo no apartamento, colocar champanhe na recepção, se a ducha, a internet e a cama não estão adequadas. Em quarto lugar, o silêncio no apartamento. Né? Quantos hotéis a gente tem de drywall, quantos hotéis a gente escuta o hóspede do apartamento do lado, o barulho da camareira no corredor. Qualidade e disponibilidade de Wi-Fi nas áreas sociais. Então, antes a gente falava nos apartamentos, a área social também é importante. Iluminação adequada. Então, tem que ter a luz que liga o apartamento inteiro. Né? Eu conheço muitos hotéis que não têm luz no teto, que tem luz somente na cabeceira, na mesa de trabalho. A luz tem que ser adequada para toda a experiência do cliente. Quando estiver fazendo a barba e se maquiando no apartamento, além do espelho de maquiagem, além do espelho de aumento, precisa ter iluminação adequada. Precisa ter iluminação adequada para poder trabalhar, tanto na mesa de trabalho, quanto sentado na cama com o computador no colo. Então, a gente, ao construir a estrutura, ao definir a estrutura, precisa se colocar no lugar desse usuário do hotel e pensar na experiência dele em cada ponto e iluminar de forma adequada.
e a ampla disponibilidade de tomadas. Quem nunca se viu na situação atrás da cama, embaixo da escrivaninha, procurando uma tomada em algum lugar, e muitas vezes não encontra, né? Muitas vezes o número de aparelhos que o Carlos tem é maior do que o número de tomadas disponíveis que tem no apartamento. Só ele carrega 3. Aí a gente vai lá e fica sem abajur ou sem frigobar, porque precisava colocar o tablet para carregar. Em relação aos serviços, né, e a gente viu lá na referência de escolha, que ele escolhe por experiências positivas e escolhe pela qualidade do serviço, quais são os itens mais relevantes para o Carlos nesse contexto, né? Então, o que ele considera mais importante na prestação de serviços? Então, vejam que, de novo, ali empatado, né, é a cordialidade da equipe, em primeiro lugar, mas muito próximo à gratuidade daquela internet que a gente acabou de ver e que tem que ser de qualidade, né? Então, não é qualquer link. É um link que seja suficiente para atender às necessidades dele e que seja gratuito. Então, esse é um dos valores relevantes. Um outro ponto bastante interessante é a qualidade do café da manhã. A gente vai ver em seguida, que a gente perguntou para eles, qual a frequência em que eles tomavam café da manhã e o quanto isso é relevante, e isso é muito relevante. E a gente vê aqui, nos itens de serviço, que a qualidade do café da manhã é importante. Uma coisa diferente qualidade do café da manhã não significa fartura. Dizer que você tem 55 itens no seu café da manhã não necessariamente atende a esse item de qualidade, né? Qual é a qualidade do produto que está sendo servido? Qual é a qualidade do iogurte, do cereal, do pão? É melhor que você ofereça 1, 2 pães do que você ofereça 5 e todos mais ou menos. Facilidade e conveniência. Então, cada vez mais esse viajante que está mais de 10 vezes por ano fora, né, da sua casa, que está num ambiente precisando trabalhar e precisando estar fora, o que ele espera é que seja prático, que seja rápido, que seja fácil, né? Então, a FNRH é a antítese disso aqui, né? A gente tem que achar uma forma de garantir que isso é pré-preenchido, que ele só assine, enfim. Então, a gente continua discutindo o elemento básico de serviço até hoje, quando a gente fala de facilidade e conveniência. O café da manhã incluído na diária apareceu como um item bastante relevante nessa mesma lógica de conveniência, né? Você está viajando a trabalho, viaja mais de 10 vezes por ano, você quer ser conveniente, né? Você não quer ficar pensando que você vai ter que pagar o café separado, ou quanto isso vai te custar, e daí depois você vai precisar pedir reembolso para a tua empresa. Não, inclui na diária e facilita a vida, né? Porque isso faz parte da rotina do cara. Praticidade e agilidade, a qualidade do enxoval apareceu como relevante. Considere que essa pessoa está fora da casa dele mais de 10 vezes por ano. Usar a toalha que arranha, que é ruim, faz toda a diferença na experiência dele, né? Opções de alimentação saudável, justamente porque ele quer manter essa rotina saudável de alimentação, e é muito difícil fazer isso quando você está em viagem de trabalho e não tem essa opção. E para 62% desses entrevistados, disponibilidade de room service 24 horas é relevante. Então, aqui o que a gente observa se você tem dificuldade no teu alimentos e bebidas, o que você tem que observar? Você tem que cuidar do seu café da manhã e você tem que cuidar do seu room service, né? São os 2 pontos de contato que esse cliente tem e que faz diferença para ele. E aí nós perguntamos sobre o comportamento do hóspede enquanto hospedado nos nossos hotéis. E as atividades que eles mais fazem e as atividades que eles menos fazem, para direcionar também os nossos serviços, os produtos que a gente constrói para eles. Então, as atividades mais realizadas, em primeiro lugar, 96% tomam café da manhã no hotel. Então, o café da manhã é efetivamente relevante. Ele valoriza a qualidade, ele valoriza o estar incluso na diária, e ele efetivamente toma café da manhã. 87% usam a internet para atividades corriqueiras, como ver e-mails. Então, a gente falou da disponibilidade da internet no apartamento e nas áreas sociais. E eles utilizam para coisas simples, para ver o Facebook, para ver e-mails, para coisas que não utilizam muito da sua banda. Então, se ele não está conseguindo fazer isso que é simples, você realmente tem um problema de internet.
tá certo? 71% trabalham na mesa de trabalho do quarto. Então, voltamos para a estrutura, a tomada, a iluminação, a ergonomia da cadeira. 60,6% solicitam o táxi. Quanto tempo a gente espera por um táxi na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Curitiba, na frente do hotel de manhã? E quanto a gente se preparou para isso? Porque 60% dos meus hóspedes vão precisar de táxi de manhã. Então, eu não posso depender de uma estrutura terceira, eu preciso ter parcerias, eu preciso me preocupar com isso, porque isso interfere na satisfação que aquele cliente está levando embora. É a última memória dele quando ele está saindo. Eu cuidei disso, eu me preparei, eu aliviei a vida desse cliente, eu já tinha alguém esperando por ele na porta. E 60,3% tomam mais de um banho por dia, o que pode influenciar nos nossos processos, nas nossas trocas de toalha, nos nossos serviços no apartamento. As atividades menos realizadas, 85% não baixam músicas e filmes. Então, eles não estão usando a banda da sua internet de forma indiscriminada. Você precisa ter uma internet de qualidade. 84% não agendam uma massagem no hotel. E, às vezes, a gente se preocupa mais com a massagista e com a sala de massagem do que com o táxi. 82% não solicitam itens de conveniência, como pasta de dentes, por exemplo. E a gente tem um estoque lá, né? E um dinheiro guardado, investido em pasta de dente, em kit costura, em lustra-sapatos. Quantos de nós, como hóspedes, pedimos isso na recepção com frequência? 61% não almoçam no hotel. Então, como disse a Carol, se a gente precisa investir em mão de obra, em disponibilidade, em atratividade, café da manhã e room service. E muitas vezes a gente vê que tem 4 garçons no almoço, tem um buffet montado no almoço, mas no room service, às 8h30 da noite, tem um único garçom que mal consegue atender o telefone. 52% não usam o bar do hotel. E essas atividades menos realizadas servem, para a gente entender o hábito do cliente e reforçar as que são realizadas, mas 2, para a gente entender as oportunidades. Ele não está usando o bar do hotel por quê? De que forma eu posso atrair mais clientes e melhorar a minha receita no bar do hotel? Essas são as reflexões que a gente propõe. E aí, nós procuramos identificar o que o Carlos pensa da hotelaria brasileira, né? Então, na pesquisa, o que nós fizemos foi elencar uma série de afirmações e os respondentes podiam escolher aquela que mais representasse a sua opinião. Então, o que o Carlos pensa quando ele viaja a negócios é que a hotelaria brasileira é cara para o que oferece, né? E, além disso, ele pensa que a hotelaria de negócios brasileira poderia ser mais leve, mais moderna, com mais personalidade e com serviços e processos desburocratizados. Então, vejam a implicação que tem isso aqui, né? Primeiro, que ele entende que ele está pagando mais por aquilo que ele recebe, né? Então, a percepção de valor dele é ruim. E segundo, que a hotelaria atual ainda é muito pesada, muito tradicional, muito burocratizada, com pouca personalidade. E ele está a maior parte do tempo útil dele, né, viajando. Então, ele quer que ela seja mais leve, que ela tenha mais personalidade, que ela reflita um pouco o estilo de vida dele e, principalmente, que ela tenha processos desburocratizados para facilidade, para conveniência, para atender a essas necessidades de quem está constantemente na estrada. Só como curiosidade, a gente fez as mesmas afirmações na pesquisa de lazer. E até agora, a gente ainda não encerrou, né? Tem uns 500 respondentes na pesquisa de lazer. A afirmação é: a hotelaria brasileira é adequada para as minhas necessidades. Então, isso significa que no corporativo a gente está entregando menos do que o hóspede entende como adequado e para as férias a gente está entregando adequadamente. Então, resumindo tudo isso, e com algumas perguntas direcionadas para o comportamento, a gente quer encerrar a nossa participação falando das 3 principais tendências de consumo e comportamento desses hóspedes para 2014. Então, a mais importante delas, para todos os níveis, para todas as faixas etárias, para gênero, homens, mulheres, essa é a tendência mais relevante,
que é o alivia aí, né? Que é o facilite a vida. Então, a maior parte dos respondentes disse que pagariam mais por um serviço ou por um produto que facilitasse a sua vida, né? Então, a gente, ao construir, ao revisar os nossos processos, simplificando a vida do cliente, ao fazer com que ele tenha acesso ao seu hotel e que ele possa preencher os dados de qualquer lugar, tudo isso são serviços que vão facilitando a vida do cliente. Quando a gente coloca no apartamento uma sinalização de qual interruptor é de que luz, você está facilitando a vida do cliente, porque ele fica lá, né, testando todas as luzes até identificar qual é a que ele quer efetivamente acender ou apagar. Então, isso são coisas muito simples, muito efetivas e que têm uma percepção de valor altíssima. Então, quando ele diz que a hotelaria é cara, é porque ele fica lá tentando acender e apagar a luz, puxando o criado mudo para colocar o carregador, né? E são coisas que a gente tem muito poder de transformação e são muito fáceis de fazer. Em segundo lugar, a tendência mais relevante é o que a gente está chamando de bagagem de vida, né? Diante desse contexto cada vez mais abundante, cada vez mais competitivo, as pessoas querem experiências autênticas, reais, únicas, né? Então, quanto mais a gente, nos nossos empreendimentos, oferecer a oportunidade de viver uma experiência nova, uma experiência única, isso vai agregar valor. Lembrando que o Carlos escolhe o seu hotel por experiências positivas, né? Então, se a gente, para movimentar aquele bar que é pouco utilizado, oferecer, por exemplo, uma degustação de cervejas artesanais, isso faz com que ele viva uma experiência, ele desenvolva um novo talento, ele use o seu bar e ele tenha referências positivas, né? Então, a bagagem de vida é a construção dessas experiências positivas. E, em último lugar, a transparência total, né? A gente falou, a foto é de um artista chamado Spencer Tunick, né? Ele percorreu o mundo convidando voluntários para participarem desse projeto. E cada vez mais a gente vê que os clientes demandam de nós transparência, ética, né? E aí a gente falou bastante aqui no TripAdvisor, na credibilidade dos reviews, e isso tem sido cada vez mais relevante para o cliente. O que eles esperam em relação a isso? Eles esperam que você garanta a privacidade dele, né? Então, que os dados dele sejam utilizados de forma correta, que você não venda a base de dados, e a gente tem visto legislações saindo nesse sentido. A gente tem observado que os sites das grandes empresas têm uma política de privacidade de hóspede, né? Então, cada vez mais isso é relevante. As revisões são cada vez mais importantes e ganharão mais força, mas o boca a boca dos conhecidos é o que efetivamente vende, né? Então, cada vez mais empresas que garantirem a opinião da que tá lá vão ganhar espaço, né? E o cliente vai buscar a opinião e vai formar a opinião dele sobre você. Então, se você facilitar esse processo, melhor. Cuide dos seus fornecedores, porque se um fornecedor tiver um impacto negativo, isso afeta a tua percepção de transparência. Então, são alguns comportamentos que a gente gostaria de deixar para vocês como sugestão para o próximo ano, pensando no comportamento desses hóspedes e em como a hotelaria brasileira vai se transformar significativamente nos próximos anos. Nós desejamos que esses dados sejam relevantes para os negócios de vocês, para os produtos e serviços que vocês vão construir daqui para frente. Os resultados completos da pesquisa estão no nosso blog, que é o disque9.com.br, e a partir de amanhã vocês já podem fazer download do material completo lá. E nós estamos à disposição